Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer um áudio, falando dessas matérias que eu venho enviando para você nesses últimos dias ou os últimos tempos, Eu estou desde o final do ano passado, querendo falar sobre a questão da alma, A questão da alma segundo Santo Inácio de Loyola e São João da Cruz. Então, essa página que eu enviei a vocês, como diz ali, a memória. Eu vou falar da memória. O instrumento é a memória. O que eu irei falar agora já está na minha memória, Sendo que a faculdade da alma, é constituída, então, como está escrito aí, da nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, incluindo a memória e a intuição. Você sabendo, que isso compõe a alma, você já tem consciência. Do lado do instrumento memória está escrito assim, conscienciosa, Então, você tendo consciência, você tem o conhecimento. Essa é a primeira parte. Você tem o conhecimento. Agora, como é que eu tenho agido? Eu ajo, na minha vida, no dia a dia, as ações, elas são conscienciosas, ou seja, agindo de acordo com aquilo que eu tenho na minha memória já de forma consciente? Ou eu, quando no meu dia a dia, eu busco sempre algo diferente para fazer, diferente daquilo que já está na minha memória? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, por exemplo, assim, eu tenho na minha memória algumas receitas, Então eu vou lá na minha memória e faço aquele alimento, faço aquela comida, já está lá na minha memória. Então isso eu faço de forma conscienciosa, natural, normal, já está na minha memória, Agora eu posso ir buscar externamente uma nova receita, E aí eu aprendo uma nova receita e gravo na minha memória. Então a nossa memória, ela faz parte da nossa alma. O que está na minha memória, ela é parte de mim, parte da minha alma. Se tem algo na minha memória que não é bom, isso faz parte da minha alma. Como melhorar a minha alma? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, abre aspas, tudo vale a pena se a alma não for pequena, fecha aspas. Mas aí vem a questão, como aumentar a minha alma? Como aumentar a minha alma seria aumentar o que eu tenho na minha memória. A memória é uma das faculdades da alma. A intuição é a outra, A faculdade da memória é o que eu tenho lá gravado, que eu usei a minha mente e o meu intelecto. E a minha intuição daí é algo que vem externamente. A ideia do desenvolvimento da alma, é para você chegar num objetivo maior. Qual é esse objetivo maior? Que hoje eu tenho a intenção de conseguir gravar num áudio, não sei de quantos minutos. Eu não sei bem aonde vai chegar isso, Se eu vou me fazer compreender. Então eu vou usar, aí no caderno, na página, diz assim, eu vou usar a meditação como objetivo de unir a memória que eu já tenho, aquilo que eu já está gravado na minha memória, que eu consigo falar para você de forma de cor, sem estar consultando algo ou lendo algo, com a ideia,
de descobrir algo novo, algo diferente. Então eu quero levar para você algo diferente, uma explicação diferente do que é a alma e de como você vai entrar no mundo espiritual usando a sua memória. Então, via meditação, o fim é entrar no mundo espiritual. Porque muito se fala de espiritual, muito se fala de alma, mas não se tem, digamos assim, uma explicação cientista, né? Científica ou filosófica, né? E aí eu diria para você, assim, lendo um livro sobre a mente, né? Eu vou ler um pedaço do livro onde vai dizer o seguinte, assim, ó. A religião, contudo, não pode usar a concentração, também a religião não pode usar a contemplação, porque a religião não diz respeito a um objeto. A religião não fala de um objeto. Não importa se o objetivo estiver no mundo externo ou se o objetivo for na sua mente. O pensamento, uma teoria, uma filosofia, ainda assim será um objeto. A religião diz respeito àquele que se concentra, àquele que contempla. Então, o que é a religião? Tem muitos que talvez nesse momento vão dizer assim, o Murilo é contra a religião. Não, a religião é um meio. A palavra religião significa religare, religar com Deus, religar com a parte espiritual, a parte invisível, a parte virtual, a parte que nós não vimos, né? Então o autor do livro diz assim, religião, portanto, não é contemplação. Religião não é concentração. A ciência, ela usa a concentração como método de desenvolvimento da sua memória. A filosofia usa a contemplação como método. Então, a filosofia usa a contemplação, a ciência usa a concentração. E a religião, então, ela é meditação. A religião é meditação. Agora, a meditação, como a gente entende, né? Ela ainda é no mundo da mente e da intelectualidade. A meditação, como a gente entende, assim, no nosso ocidente, né? Ela é diferente da meditação lá da onde surgiu todas as religiões, na Ásia, né? Todas as religiões surgiu na Ásia. Lá, a meditação é diferente do nosso entendimento aqui do Ocidente do que é meditação. Então, a meditação, segundo lá a origem dessa palavra, né? Segundo a origem, lá onde surgiu as religiões, né? Todas as religiões, elas têm origem na Ásia, né? Incluindo a África. A África e a Índia é o berço de todas as religiões, incluindo também a origem da humanidade, né? A origem da humanidade a gente tem na nossa consciência e na nossa memória, por aquilo que nós já estudamos, né? Que a origem do ser humano é na África. Então, o que nos vai levar a religião? A meditação. E o que é meditação? A meditação, então, em si, né? Em resumo, significa o seguinte: meditação significa, abre aspas, eu estou em meditação, fecha aspas, ou ainda, né? Abre aspas, eu sou meditação, fecha aspas. Quando você está num estado meditativo, né? Você entra no mundo do eu sou. É a resposta que Deus deu a Moisés quando Moisés viu uma sarça pegando fogo, né? E aí Moisés disse, tá bom, eu vou descer a montanha
E lá eu vou falar que eu conversei com o Senhor, que é Deus. Mas como que é seu nome? E aí Deus disse para Moisés dizer ao povo, né, a seguinte frase: eu sou aquele que sou. Então, ou seja, é um ser espiritual. Deus era um ser espiritual. Deus se manifestou através de um fogo numa sarça ardente, né? O fogo tinha as labaredas, mas a sarça nem se consumia, né? Esse é o mundo espiritual. Como usar a nossa faculdade da memória para entrar no mundo espiritual? Ou como a nossa faculdade da alma memória pode nos ajudar? Eu falarei hoje da memória. Eu escrevi na página, que seria, né, lá embaixo na página que eu escrevi, diz assim, ó, já te aviso que não será um áudio fácil de se entender, mas também te digo que será ótimo para a sua memória e ótimo para a sua vida mais consciente, né? Ou seja, você terá mais ciência, que é a concentração, né? A ciência, consciência, né? E você também, mesmo que não goste de filosofia, né? Você vai entrar no mundo da contemplação. Porque se você se deixar levar ouvindo, né? Eu disse em algum momento nas escritas acima assim, use um fone de ouvido. Por que o fone de ouvido, né? Porque eu estou falando de alma, né? A alma e as suas faculdades. Lembrando, uma delas é a audição. A audição, né? Você usa o teu aparelho auditivo para ouvir, né? Mas a alma não é o aparelho auditivo, a alma é a audição, o que você ouve. Se você não tiver com fone de ouvido e você tiver com os olhos abertos, né? Ouvindo o que eu estou gravando agora, de olhos abertos e sem nada, sem um fone de ouvido, você vai escutar barulhos externos e você vai ver muitas coisas ao mesmo tempo. Então você vai estar vendo, usando a faculdade de ver e de ouvir ao mesmo tempo, né? Então você vai sair, como diz a ciência, né, do teu estado de concentração. Você não vai ficar concentrado só no áudio. Você vai estar concentrado em muitas coisas. E aí não vai estar concentrado em nada, né? Quem se concentra em muitas coisas, que é o que acontece no mundo, né? Você está falando e conversando com as pessoas e elas não estão ali, né? Ei, você diz assim, eu estou falando com você. Né? Ou seja, é tanta coisa acontecendo que ela não consegue se concentrar apenas em uma das faculdades, que é o quê? A audição. Então, se você usar, isso é um método, né? Para você melhorar a sua memória. Se você usar o fone de ouvido e fechar os olhos e só ficar ouvindo, né? Aí você vai eliminar a sua visão, né? E você vai melhorar a sua audição. Esse áudio que você estará ouvindo, ele irá direto para o quê? Para a sua memória. Nós ainda estamos no mundo da mente, né? Você está usando uma das faculdades da alma, que é a audição, para levar uma informação a outra parte da sua alma, que é a memória. Então você usa a audição e alimenta a sua memória. Isso tudo é explicação ainda, né? Então, usando a sua memória, o que você vai fazer depois? Usando a sua memória, você tem que lembrar, para entrar no mundo espiritual, você tem que eliminar a sua mente. Porque se você estiver
usando a sua mente, você vai estar no mundo da religião. O mundo da religião, a ideia é te levar à meditação. Então você usa a oração para chegar à meditação. Com a ciência você usa a concentração. Com a filosofia você usa a contemplação. Os filósofos entram no mundo da contemplação. O cientista usa a concentração. Ele é altamente concentrado intelectualmente, o cientista, né? Ele precisa estar 1000% concentrado naquilo que ele está fazendo. O filósofo usa a contemplação. A religião, ela quer nos levar a um mundo espiritual. Aí a gente usa, então, a meditação. A meditação, ela vai eliminar a sua mente. Quando você não está mais nem concentrado e nem contemplando, você entrou no mundo da meditação. Então, para isso, você teria que, né, mudar algumas coisas na sua memória. Porque a nossa memória, ela é programada, né? A nossa memória é programada para o mundo da concentração e da contemplação. O mundo da meditação e da contemplação não é o mundo da sincronização. Eu tenho falado que a gente tem que estar em equilíbrio, né? E tem que estar em harmonia para você entrar em sincronicidade com o universo, com Deus. Quando você tiver essa sincronização, você vai entrar no mundo espiritual. Então, a ciência, ela é concentração. A filosofia, ela é contemplação. A religião usa a filosofia e usa a concentração. A ciência usa a concentração. A filosofia usa a contemplação. A religião usa a filosofia, a concentração e a contemplação, né, para chegar ao mundo da meditação. Quando a gente usando a nossa faculdade da alma, ouvindo melhor, a nossa memória, né, tem que estar gravado que nós podemos ouvir melhor. Ouvir muito mais o bem, gravar isso na memória. Ter uma visão muito mais do bem. Usar melhor o nosso, né, por exemplo, o nosso paladar e o nosso olfato, ele quase não tem muito sentido para nós. O paladar, né, hoje, o paladar, por exemplo, se come muita coisa, né, não vou dizer assim, porcaria, né? Mas a gente come muita coisa que não faz sentido nenhum. O nosso paladar não é usado de forma adequada para comer os alimentos, né, que são necessários para termos uma boa saúde. Isso não está gravado na nossa memória. Nós usamos o nosso paladar para rejeitar aquilo que o nosso paladar não está acostumado. Eu não gosto disso. Você nem experimentou. Isso é um negócio gravado na nossa memória errado, né? Olha, isso faz bem para a sua saúde. Mas o meu não gosto disso. Ou seja, está gravado na memória algo errado. E o nosso olfato, né? Será que o nosso olfato, quem é que fala sobre o olfato? Hoje eu vou falar sobre a importância do olfato, né? Se a gente usasse melhor o nosso olfato, espiritualmente a gente vai entender isso, né? Usar a memória, a nossa alma, para chegar no mundo espiritual. O nosso olfato vai nos alertar
sobre diversos aromas e cheiros, né? Sobre o mundo, de que algo não está bem. Por exemplo, quem usa muito bem o olfato é o cachorro, né? O cachorro é usado, né? Tem alguns filmes que aparece isso, né? O cachorro, ele é usado nos hospitais, né? Para identificar se a pessoa está com uma infecção ou não. O cachorro, pelo olfato, ele consegue identificar se tem uma infecção. Só o cachorro vai lá e a pessoa, o cachorro já identifica, ó, tem uma infecção. O cachorro identificou que tem uma infecção pelo olfato. Então, por exemplo, nós eliminamos praticamente, né, essa faculdade da alma, o olfato, né? Eliminamos. Você já viu alguém dando palestra sobre a importância do olfato? Não, né? O que vai melhorar a nossa vida, né? Porque muita gente me diz assim: ô Murilo, o que você quer com isso? Em primeiro lugar, né? Eu, quando faço essa leitura, depois eu escrevo alguma coisa e depois eu faço um áudio, a isso eu chamo círculo de leitura, né? Eu quero, né, melhorar a minha memória, né? Enquanto eu estou lendo e gravando na minha memória as coisas do bem, eu estou melhorando a minha alma, deixando a minha alma maior, né? Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Então eu estou alimentando a minha memória com as coisas do bem. Eu falo sempre assim em evoluir, né? Ser mais humano. Ser mais humano é descobrir, se descobrir, né? Se a pessoa nem sabe que tem uma alma, né? Ou se quando você pergunta para a pessoa assim, o que é uma alma? Ah, uma alma não sabe explicar. Quais são as faculdades da nossa alma? Quantas pessoas você ouve, né, por aí falando sobre isso? Faculdades da alma. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, a memória. Usar esses 5 sentidos para melhorar a nossa memória. Eu coloquei assim no final da página ali assim que o áudio será construído o mais livre possível para se entender na sincronicidade e assim construir algo criativo, né? Você estará usando a sua audição para deixar chegar à sua memória alguma informação, para você gravar lá na sua memória, né? Que você tem uma visão, que você tem uma audição, um tato, um paladar e um olfato, né? E que você tem uma intuição. E que isso é a alma. Gravar isso. Se eu olhar, né, usar a minha visão, como diz a Bíblia, né? Tem olhos e não vê. Então, assim, o que eu não estou vendo? Ou o que eu deveria ver melhor? Ou tantas coisas ruins que tem no mundo, por que eu estou vendo as coisas ruins e não estou vendo as coisas do bem? Por exemplo, tem gente que diz, esse mundo é uma desgraça, ou seja, ele está só vendo desgraça. E quantas pessoas que estão horríveis, né? Quantas pessoas que nós sabemos recentemente alguém tirou a vida, né? Como é que estava a memória dessa pessoa para ela tirar a própria vida? O que eu tenho que colocar na minha memória? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha memória? Tirar as coisas ruins da minha memória.
Todo mundo sabe que ele tem que fazer 3 alimentações por dia, né? Um café da manhã, um almoço e uma janta, digamos assim, né? Lá na sua memória, né? Uma coisa bem simples assim. Lá na sua memória, de manhã, quando você acorda, você lembra assim, eu tenho que tomar café, né? Aí, digamos assim, você sabe fazer um café, eu sei, esquentar uma água, pegar um pó, botar dentro de um coador, né, e passar água pelo café, e aí eu vou tomar aquele café, né? É você o responsável de comprar o café? Comprar o gás? Não. Ou seja, às vezes você não é responsável por fazer um café para você, né? Ou você não tem na memória, né, como se faz um cafezinho. Aí não precisa, nem tomo café, mas eu usei o café só, e eu estou falando de toda a alimentação, né? Da importância das frutas na alimentação, né? Na importância das verduras na alimentação. O que eu tenho gravado na minha memória? Lá eu tenho gravado talvez tudo o que eu deveria fazer, né? Eu tenho gravado lá na minha memória tudo o que eu deveria fazer. E por que eu então não me alimento corretamente? Aí entra aquelas 3 perguntas, né? Eu queria me alimentar corretamente. Eu posso me alimentar corretamente porque eu tenho um bom salário, eu posso comprar a comida necessária para uma boa alimentação. Eu posso. Mas por que então eu, querendo me alimentar saudavelmente, podendo comprar o alimento saudável, por que eu não faço isso? Aí entra a terceira questão, né? Merecimento. Então, como é que eu vou fazer para que eu mereça ter uma boa alimentação, para que eu tenha uma vida saudável? Isso eu tenho que estar, né? Estar consciente, né? Lá gravado na minha memória, que eu tenho que fazer alguma mudança. A minha memória já tem tudo isso porque não acontece, algo está errado. Alguma coisa eu tenho que mudar. Lá nessa memória, né? Começa ali na memória, né? Porque, digamos que você pode entrar no mundo espiritual, né? Através da meditação, você elimina sua mente. Mas quando você volta para o mundo prático da vida do dia a dia, você vai usar a sua mente. E a sua mente vai buscar resposta na memória. Pode buscar na internet, né? Mas é tudo mais demorado, né? Como é que se faz café? Não, peraí que eu vou jogar aqui no Google, aí você joga lá na inteligência artificial e você vai ter que aprender para fazer um café. Tudo na vida você tem uma prova, né? Como lá na escolinha, né? Você fez a prova, reprovou de ano, você vai ter que repetir o ano. No outro ano você não conseguiu a nota ainda, você vai repetir o ano, você fica repetindo o ano, você fica repetindo o ano. Tem muita gente que ele fica repetindo os erros, então ele não evolui, ele não cresce, ele não passa para a próxima fase. A memória, né? O que eu tenho na memória? Eu sei fazer de memória muitas coisas. Quando a gente faz uma prova na escola, a gente tem que decorar aquela matéria para quando se fazer as perguntas que você não sabe, você saber responder. Na vida do dia a dia, prática, no dia a dia, né? Na vida prática do dia a dia, eu tenho que saber de memória já. De cor, eu tenho que saber de cor, colocar uma mesa de um café da manhã. Não só para mim, talvez, né? Para aquelas pessoas que a vida inteira fizeram café para mim de manhã, né? A vida inteira minha mãe fez café para mim, agora eu vou começar a fazer um café para minha mãe. Colocar a mesa, acordar um pouquinho mais cedo, gravá-la na minha memória. Memórias, eu escrevi assim, memórias afetivas. Quais são as memórias afetivas suas, né? Que você gerou? Existem as memórias afetivas que você tem guardado da sua avó, né?
Ai, a minha avó fazia um bolo que era uma maravilha, uma memória afetiva, né? Quando eu ia na casa da avó, a avó sempre fazia aquele bolo gostoso para mim, né? Aquela torta, né? Então é uma memória afetiva que eu tenho guardado da minha avó. Ah, minha mãe não está mais entre nós, mas aquele, né, repolho que ela fazia até hoje ninguém faz. Aquele feijão que a mãe fazia até hoje ninguém faz. Memória afetiva, né? A gente tem guardado memórias afetivas da nossa avó, da nosso pai, da nossa mãe, uma tia, né? E qual a memória que eu tenho, né? O que está guardado na minha memória de memórias afetivas que eu estou gerando, né? Que eu estou criando memórias afetivas. A minha alma, né? Ela será mais bem, o meu ser completo, né? Será mais bem adaptado se eu desenvolver as minhas capacidades de alma. As capacidades, as faculdades de alma estão aí, ó. Eu ver com olhos do bem o mundo, né? Quando a gente olhar tragédias e confusão, né? A gente não olhar lá só pelo espectro da maldade, né? Por que isso acontece? Ou como eu posso evitar isso? Como isso não vai acontecer na minha família? Tanta coisa ruim, né? Você ouve tanta audição, né? Você ouve tanta coisa ruim, né? E quanto tempo você tem para ouvir coisas do bem? Ler sobre algo que vai te fazer bem no futuro. Você tem usado, né, o contato, o tato, né, para abraçar, beijar as pessoas, né? Essas faculdades da alma, elas estão cada vez mais desaparecendo, né? Ninguém usa mais o olfato. O paladar, né? O paladar hoje, assim, quanto mais doce, mais salgado, mais temperado, né? Isso tudo está nos destruindo, né? Então, usar a memória, né, para a gente ter uma vida mais livre, para quando vem as perguntas assim, o que eu quero, né? Eu posso e eu mereço, né? Fazer as 3 perguntas junto, né? Então, eu quero determinadas coisas, né? Aí você vê que tem dificuldade, né? Você trabalhar isso de acordo com a sua memória, né? O que eu tenho que mudar na minha memória, né? Que é a memória, né? Você vai buscar a memória o tempo todo. Eu agora estou buscando a minha memória, né? Junto com a intuição também, né? Que se eu quero criar um áudio que seja criativo, né? Que tenha algo de novo, que te leve uma mensagem, que quando você acabar de ouvir, diz, não aprendi nada. Ou seja, esse áudio não adiantou de nada, né? Ou esse áudio podia ter pego determinada coisa e ter lido lá e estava tudo lá. Aonde você vai achar algo, né? Como eu estou te dizendo agora, né? Num livro. Eu tenho um livro aqui do meu lado, né? Aqui do meu lado tem um livro que vai falar da mente. Só a mente. Então, a nossa mente, né? A mente do demente tem uma frase que diz assim, né? E diz que a nossa mente, ela é maluca, né? Ela pode ser maluca, né? A nossa mente. Se eu não cuidar. Tem muita gente que está ficando louco, literalmente, hoje em dia, né? É tanta doença psicológica, né? É porque o que está na nossa memória. Estou batendo assim no caderno, a nossa memória. A nossa memória tem muito... A palavra literal mesmo é assim, coisas que não tem valor nenhum, né? Lixo, né? Porcaria. Muita porcaria na nossa memória. E aí ainda a gente usa a nossa visão para ver mais porcaria.
Usa a nossa audição para ouvir mais porcaria, né? Usa o nosso paladar, né, para comer mais porcaria. Usa o nosso olfato, né? Agora eu lembrei de um nariz, o olfato vem do nariz, né? Usa o nosso nariz, né? Vou ser meio duro agora, né? Usa o nosso nariz para se meter onde não somos chamados. Aonde nós não somos chamados, né? Tem muita gente assim que fala de política, né? Eu diria, se você não for um político, você não está ligado a um partido político, né? Você não entende nada de política, você dá uma opinião política, você se meteu onde você não foi chamado, né? Você não foi chamado por um partido, você não foi chamado para ser candidato, você não foi chamado para ser um político, né? E você quer dar opinião política, né? Então, ou seja, a gente mete o nariz aonde não é chamado, na política, né? Mete-lhe o pau na política. Esse meter o pau na política, você imagina o quê? Quando você está metendo o pau em qualquer que seja o político, né? Na política em geral e em um político específico, você está alimentando a sua memória com raiva. Na sua memória está entrando raiva, está entrando porcaria, está aumentando o ódio na sua memória. Na sua memória está ficando gravado ódio, raiva, rancor dos políticos. Você mete o nariz aonde não é chamado. Você não foi chamado para falar de política. Você está falando de livre e espontânea vontade mal da política e dos políticos. Você está alimentando ódio na sua memória. A sua memória tem o quê? Sobre política. Eu alimento, sim, na minha memória sobre a política. Se você olhar ao redor do mundo, né, você vai ver que o Brasil, né, não está em guerra, né? Mas tem país que está em guerra literalmente, né? Essa guerra foi feita por quem? Por políticos, né? Então o nosso país não está em guerra. Eu digo assim, se os governantes conseguirem que o nosso país não entre em guerra, não entre em conflito, não entre naqueles quebra-quebra na rua, né, já é uma grande função da política que o povo não entre em conflito e em guerra civil. Já é uma grande, né? Então eu só torço para que todos os políticos, né, de 1000 partidos que tem no nosso país, né, o nosso país tem 400 e poucos partidos políticos, né? A China tem um só. A China tem um partido político comunista, um único partido, a China. Uma das maiores populações do mundo tem um único político, a China, né? Tem um único partido. Nós temos 400 partidos, né? Eu só rezo, né? Né? Para que eles entrem em sincronicidade, ou seja, né? Eles briguem, lutam, rodem, discutem, coisa e tal, entre eles, né? Mas que no Brasil não haja guerrilhas, guerras de ruas, né? Quebra-quebra, né? Se não tiver isso, tá bom. Então eu rezo a favor deles, para que eles se entendam. Porque se eles se entender, mesmo que eles explorem coisa, o povo não interessa, né? Porque eu não dependo deles, né? Se eles me prejudicarem, é problema deles. Na minha memória, quem faz algo errado é problema de quem faz algo errado. Eu não vou fazer algo errado porque alguém faz algo errado. Então isso está gravado na minha memória. Quanta coisa na minha memória eu tenho que mudar, gente. Eu já gravei, né? Eu digo assim, quanta pessoa é mais velha, né? Melhor ou pior ela pode ser, né? Se a vida inteira ela foi uma pessoa, né, que gravou na memória muita coisa ruim, ela tem muita coisa ruim gravada na memória, né? Então ela tem que fazer essa limpeza. E aí a limpeza é maior. Se a pessoa uma vida inteira, agora na sua maioridade, ela sempre guardou coisas do bem na memória, né? Ela vai viver bem, porque lá só tem coisa do bem, na memória dela,
Na memória dela, a responsabilidade na memória de cada um é de cada um. A memória, o que está na minha memória, né, é minha responsabilidade. Ninguém, né, vai colocar coisa na minha memória que eu não permito, né? Aí entra as 3 questões de novo, né? Se eu tenho algo errado na minha memória, é porque eu quis, é porque eu pude colocar lá. E talvez, né, esteja essas coisas ruins lá na minha memória, porque também eu mereci ter coisas ruins na minha memória, porque eu também fiz muita coisa errada. Então eu tenho que mudar isso. Aonde começa a mudança? Na minha memória. Eu vou agir, né, no dia a dia, quando eu uso a minha mente, né, quando eu uso o meu afazer do dia a dia. Eu vou com base da minha memória, né? Para fazer um café, eu vou lá, sei como é que é. Para fazer uma viagem, né? Eu sei como é que é. Tem que ver se o carro tá bom, se eu vou de carro, né? Se eu for de avião, eu tenho que comprar uma passagem de avião. Foi tudo na minha memória isso. Melhorar a minha alma, né? A memória, hoje eu estou falando só da memória, praticamente, né? Mas a memória é alimentada por quem? Se eu vejo, vai para a memória. Se eu escuto, você está ouvindo esse meu áudio, né? Ele vai para a sua memória. Esse meu áudio tem críticas aqui. Como é que eu vou ouvir essa crítica nesse áudio, né? E como é que eu vou colocar essa crítica na minha memória? Ah, o Murilo falou coisa lá aí que isso aí me incomodou, isso aí não concordo, e isso estás gravando isso na tua memória, né? O Murilo falou algo que realmente faz sentido e eu queria mudar isso. Então aí você vai para aquela situação. Eu quero mudar essa situação que foi apontado e que realmente eu concordo. Isso deveria eliminar da minha memória, né? Como é que eu vou fazer para eliminar isso da minha memória? Aí eu posso te dar uma formação, isso tem exercícios, né? Como tudo na vida, existe um método para você aprender, né? Abandonar determinados conceitos, determinadas ideias que eu tenho que está gravado na minha memória. Eu tenho que abandonar essas memórias. Chama oração de abandono, para eliminar coisas que estão na minha memória. Eu tenho que abandonar, tirar da minha memória, mudar esse conceito. Então eu quero, né? Isso aí está errado. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu quero. A primeira coisa tem que querer, né? A segunda coisa assim, eu quero poder fazer isso. Como é que eu faço? Então, se você não consegue sozinho, você tem que aceitar ajuda, né? A maioria das pessoas hoje estão só aceitando a ajuda de uma outra pessoa, né? De um amigo, né? De um amigo, eu falo. Porque de outra pessoa próxima, né? Só estão aceitando a ajuda de um amigo próximo quando a coisa chega ao limite, né? Olha, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, né? Você não tem um para me indicar? Ou seja, né? Você está pulando por cima daquele amigo, porque aquele amigo já não te ajuda mais, né? Você precisa de ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo, né? Olha, você não tem um médico do coração para me indicar? Então aí você vai pegar a ajuda de um estranho, né? De um médico. Esse médico vai usar de quê com você? Com o que esse médico vai usar? Ele vai usar de ciência, tá? A ciência usa concentração. A concentração você usa a tua mente para alimentar a sua memória. Ou senão você vai pegar ajuda espiritual, né? De um sacerdote. O sacerdote vai te explicar as coisas religiosas. E a religião vai ter que usar da meditação. Ou você vai usar de filosofia, contemplação. Voltamos ao início. Ciência, concentração. Filosofia, contemplação. Religião, meditação. Então, através da meditação, que é algo nós aqui do Ocidente não temos muito hábito ou costume, né? O que o livro diz, né? Aprendendo a silenciar a mente. Esse livro diz,
uma pessoa da Ásia, né, da Índia, que fala, escreve o livro, ele diz que nós do Ocidente não temos o costume, né, de meditar. Então nós não temos o costume, né? Nós só rezamos, mas não meditamos, não chegamos à contemplação e nem à meditação, né? O filósofo, através da filosofia, usando a mente, né, ele chega à contemplação. O cientista, né, através da concentração, ele descobre fórmula para acabar com a Covid, a vacina, né? Ele cria literalmente algo científico, né? Algo material, que é a vacina, né? Mas daí é a cura do corpo, né? O cientista cura o corpo, né? A filosofia, ela cuida da mente. E a religião, através da meditação, ela cuida da nossa parte espiritual. E para nós entrar no mundo espiritual, temos que usar a nossa alma. A nossa alma tá aí as faculdades, né? É importante que você aprenda, coloca na sua memória quais são as faculdades da alma. Por isso que está escrito, né? Eu escrevi o caderno, né, para você gravar. Quando você está usando uma visão, olhando, você está usando uma parte da sua alma. A audição, o tato, o paladar, o olfato. Então tem gente que pega a mão um do outro, abraça, ele não sabe, né? Ele não é consciencioso. Ele pode até saber, mas não é consciencioso. Ter consciência é ter o conhecimento. Ser consciencioso é usar de forma consciente o que está na memória. E de preferência para o bem de você mesmo, para o bem daqueles que estão ao seu redor e para o bem da humanidade. Tudo que eu estou falando, né, não vai te dar mais dinheiro, não vai te dar mais crédito, vai te dar mais paz, vai te dar mais serenidade, vai levar você ao equilíbrio e à harmonia. Você, com o teu corpo, seja lá como ele for, né? Saudável ou doente, não importa, né? Mas esse teu corpo que você tem, junto com a sua alma e as suas habilidades, as suas faculdades, né? Sua intuição, a sua memória, né? Você está em harmonia, está em equilíbrio. E se você está em harmonia e em equilíbrio, é mais fácil você entrar na sincronicidade com tudo daí, né? Primeiro com pessoas, ou primeiro com o universo, né? Tem gente que adora, por exemplo, estar na natureza, né? Ele adora o mar, adora a praia, adora cachoeiras, adora floresta, adora animais, né? Mas ele não gosta de pessoas, né? Então, primeiro você entra em sincronicidade com a natureza. E depois você busca entrar em sincronicidade com as pessoas que estão nessa natureza, né? Porque a gente vive no meio de filósofos, né? Padres, políticos e policiais, né? Padres, políticos e policiais. A gente vive nesse meio, né? Nós estamos impregnados disso, né? Ligou a televisão, apareceu padre, político e policial, né? Ligou o rádio, padre, político e policial, né? Então, assim, pessoas, né? Padre, político, policial, pessoas, né? Nós estamos impregnados de pessoas, né? Você não é um ermitão que vive sozinho, num barco no meio do Oceano Atlântico, Pacífico, né? Mesmo assim, lá vivendo sozinho, não é capaz de passar um navio, né? Ou você não vive, por exemplo, no meio da floresta amazônica, sozinho, isolado, né? E lá ainda vai passar um avião lá em cima, você vai ver o avião, né? Então, a sincronicidade, né, é um mundo espiritual, é um mundo do todo, né? Então, se você não está em equilíbrio e não está em harmonia,
né? Isso são coisas que você tem que estar primeiro com você mesmo. Aonde começa o desequilíbrio e a desarmonia? Aquilo que você tem como sendo verdades na sua memória. Tem gente alimentando a memória, né? Muito alimentando a memória. São os acumuladores de conhecimento. Acumula mais. É o mais do mesmo, né? Mais conhecimento, mais filosofia, mais ciência, mais religião. Eles vão acumulando na memória mais conhecimento. Então, eu diria para você o seguinte: pare de botar mais conhecimento na tua memória. Esse conhecimento está te fazendo mal. Pare de colocar mais coisas de religião na sua memória, se isso está te deixando desequilibrado, está te deixando com raiva, está te tirando da tua paz espiritual, da tua harmonia. Abandone. Você tem que estar em sincronicidade com o universo, significa que aquilo que você está fazendo, você está em paz e harmonia. Se aquilo te tira da paz e te tira da tua harmonia, se aquilo te faz entrar no mundo da raiva, né? São aquelas emoções mais de menos valor, né? Tem valor também, né? A raiva, se te deixa aquilo com rancor, se aquilo te faz mal, você tem que abandonar aquilo. A tua memória não deve ser alimentada com coisas ruins. E você não é obrigado, né, a fazer ou incluir mais coisas na sua memória que não te fazem bem. Quem disse para você que você é obrigado a guardar na sua memória, né, coisas que você não quer ou que te fazem mal? Ninguém. Nenhum orientador, né, nenhuma ciência, nenhum médico, um psiquiatra, um psicólogo, né, vai dizer assim: não, você tem que guardar isso aí te faz mal, mas você tem que guardar isso aí na sua memória. Ninguém. Ele vai dizer: abandone. Um psiquiatra, um médico, né, assim como diz também na Bíblia, né, que você um dia terá que escolher as tuas prioridades. E aí entra uma frase lá da Bíblia muito difícil de compreensão, né? E que a gente luta muito, né? Terás que abandonar pai e mãe, né? A gente abandona pai e mãe e constitui uma família, né? Pai, mãe, irmãos. Se esse pai, mãe e irmãos, eles te tiram do equilíbrio, da harmonia, né? Mesmo você fazendo de tudo por eles, eles ainda, né, não querem buscar a paz, a harmonia, a serenidade, por que você vai continuar com eles? Eles não querem. Quem não quer, você não pode fazer nada. Você vai criar atrito quando você, né? Eu gosto muito, né? Eu estou olhando aqui para a igreja e lá tem uma imagem de Jesus, né? Eu gosto muito de Jesus porque diz assim: quem quiser me siga. E Jesus não ficou parado. Quem quiser me siga. Ele não ficou ali parado, esperando, né? Você segui-lo. Ele foi embora. A memória, aquilo que vai para a minha memória, que tira do meu equilíbrio, da minha harmonia, da minha paz interior, isso tem que sair da minha memória, tem que ser abandonado. Abandonado não é desprezado, é ficar longe. Se isso que te tira, né? Ou se essas pessoas que te tiram da paz e da harmonia quiserem a sua amizade, né? Elas também vão ter que fazer certas concessões, né? Não é como ela quer. E o mundo é assim, o mundo ele quer que você se adapte a ele, né? O mundo. A sincronicidade, ela é perfeita do mundo, né?
Se algo estiver errado, né, no mundo, né, no mundo da natureza, né, não no mundo das pessoas, mas se algo estiver errado entre eu e a natureza, né, é provável que eu esteja fazendo algo errado, né? A sincronicidade do universo, ela é perfeita, né? Você veja que o Sol não briga com as estrelas, né? O Sol não briga com a chuva, né? O dia não briga com a noite, né? O planeta Terra não briga com o planeta Júpiter ou com Saturno, né? A Terra não briga com o Sol, né? Hoje eu não vou aparecer, me deu confusão, e hoje não vai ter Sol, né? O Sol está lá, a Terra está lá, a água está lá, o nosso ar, né? Os 4 elementos essenciais estão aí, né? A terra, o ar, o fogo e o ar, né? Estão aí, né? Disponíveis para nós, sempre disponíveis, né? Aí nós jogamos lixo na água, né? A água continua lá, ela vai se regenerando, né? Ela não joga o lixo de volta, né? Nós jogamos poluente no ar, né? Aí vem fumaça na nossa casa, e essa fumaça, a fumaça foi gerada por um ser humano, né? Mas não adianta você ficar bravo com esse ser humano, né? Se você está num lugar de poluição, de repente se mude, né? Mude para um lugar mais longe da cidade grande, onde não tem poluente. Abandona aquele lugar. O que está na nossa memória é o que você fala de forma voluntária. Esse áudio não foi preparado, né? Eu estou falando de memória e de alma hoje, né? Como melhorar a nossa memória para que a nossa alma se eleve. As nossas condições de visão, de audição, de tato, paladar, olfato e intuição melhorem. A memória. Como você vai usar isso, né? Você pode... Eu vou deixar no final uma pergunta. Você quer, né, mudar? Você quer melhorar a sua memória, né? Já deu quase 1 hora, está na hora de dizer um fim, né? Então, assim, você quer melhorar a sua memória? Eu tenho uma formação para você, né? Que vai trabalhar através da oração, né? Você vai chegar. Primeiro você vai se concentrar, que é ciência, né? Você vai usar a ciência. Então, essa metodologia tem tudo isso. Ela tem concentração, que é a ciência. Depois ela tem filosofia, que é contemplação. Depois ela tem religião, que vai te levar à meditação e vai te levar ao silenciamento. Essa formação se chama Oficina de Oração e Vida. Ela vai trabalhar oração auditiva, oração visual, oração de contemplação, oração de elevação, oração escrita. Você vai praticar a leitura rezada e a leitura meditada, né? E quando eu digo leitura meditada, você usa a tua mente até um determinado ponto. De repente diz assim, se algo te tocou nessa leitura, pare, fique em silêncio, não pensa mais. Ali vai entrar o que diz na página que eu escrevi no dia 19 de janeiro, a criatividade. Algo novo. Você vai experimentar por você mesmo. Eu percebo que o mundo quer resposta dos outros, né? A resposta dos outros, né, segundo Sócrates, né, é hermenêutica. É você buscar conhecimento dos outros para incluir na sua memória. Mas não vai dar resultado isso, porque você só tem conhecimento na memória e não usa. Você tem que usar a segunda parte de Sócrates, maiêutica, né? Maiêutica é o seguinte, é você ouvir as perguntas e buscar suas próprias respostas. O Sócrates, então, ele fazia perguntas, né? Você fazia uma pergunta, ele te fazia uma pergunta. Você fazia outra pergunta, ele fazia uma pergunta. E a resposta, quem achava era você, porque ele só te fazia pergunta, né? Então, você tem que buscar fazer uma formação para melhorar a tua memória. Oficina de oração e vida. Então, você vai consertar. A oficina é lugar de conserto, né? Consertar a sua alma.
consertando a sua memória, ouvindo melhor, vendo melhor, usando melhor, né, a sua intuição. Entrar através da ciência, da filosofia e da religião, entrar no mundo da meditação. Ou seja, quando você deixa tudo para trás, inclusive a sua própria mente, né, para entrar no mundo criativo, no mundo espiritual. Aí você vai estar no mundo espiritual. Quando você não chega lá, você está no mundo da intelectualidade, no mundo do ser, do homem, né? Então que o Senhor abençoe você que está ouvindo esse áudio, né? Para você se interessar, né? Você tem um começo, é uma formação, você tem formação. Então eu quero, é o primeiro passo. O segundo, assim, como é que eu faço para poder? Aí eu te dou a formação. Nós podemos fazer junto, né? Eu tenho alguém que vai dar essa formação para você, uma guia, né? E aí, então, se você diz assim, eu quero, né? E você busca poder, né? Aí, depois, no final, não sou eu, não é essa pessoa que vai te dar a nota, né? Ou vai te dar, ou vai dizer para você se você vai merecer ou não. Ou o quanto que você vai merecer, porque algo você vai sempre merecer, algo, né? Alguma coisa você vai merecer. Você tem merecimento, né? O universo sempre quer te dar e te oferece, e ele sempre vai te dar alguma coisa para você. O quanto que você vai receber, né? É o quanto você vai dedicar a buscar. Se você busca mais, por isso que lá tem a explicação na Bíblia, né? Bate e a porta vai se abrir. Procure e encontrarás. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir buscar, você tem que procurar encontrar, né? O caminho eu te ofereço aí, né? Desenvolver, né? É o que faz a oficina de oração em vida. Desenvolver a sua alma. Desenvolvimento de alma. Tem algum curso, né, que você está fazendo? Pesquisa aí no Google assim, como eu faço para desenvolver a minha alma? Tem muitos cursos. Eu tenho um também para te oferecer. Então, se você tiver interesse, né, essa formação vai começar em março. Você vai ter que primeiro querer, né? E se você pedir para ser incluído numa lista, né? Você foi para o segundo passo, né? Você quis e você pôde, né, pedir essa formação. Ou buscar na igreja, porque na igreja católica você acha essa formação, né? Esse é o segundo passo. O terceiro passo, né, que é a sincronicidade com o universo, com Deus, com a parte espiritual, né? Isso aí você vai descobrir, porque é de cada um, né? O resultado é de cada um. O merecimento é de cada um. Isso a gente não tem como medir. O que a gente pode, né, buscar é melhorar a nossa memória. E o nosso método de melhorar as coisas que eu gravo na minha memória, para poder usar o quê? Na vida, prática do dia a dia. Amém? Eu não sei se é um áudio, né, que era exatamente o que eu queria dizer. Mas uma coisa certa, o que eu te disse agora, né, em 1h03, veio diretamente da minha memória. Tudo isso está na minha memória, né? E eu, através do Amigo Serviço, eu disponibilizo isso que eu tenho na minha memória para você se interessar, né? Ou através do Círculo da Leitura. Você pode dizer, Murilo, me inclui lá no Círculo da Leitura. O Círculo da Leitura é lá no Messenger. Se você usa o Messenger, né? Ou também manda essa mensagem através do WhatsApp. Essa é a minha maneira de alimentar a minha memória, né? E fazer a minha parte, né? De ser útil, né? Para a humanidade, de ser útil. Quando eu me esforço para ser útil e levar algo, né, de diferente, de produtivo para você, né, trabalhando a alma, né, a alma, né,
além da concentração da ciência, a contemplação da filosofia, né? E além da religião, chegando na meditação e na espiritualidade, né? Para que eu consiga falar para você de memória isso, eu também tenho que estar consciencioso e em sincronicidade com o universo. Senão, não dá certo nem para mim, nem para você. Amém? Um forte abraço e estou à disposição. Esse ano de 2026, ele tem que ser um ano que algo seja mais concreto, né? E para mim será, né? Eu tenho várias coisas que irão se concretizar esse ano, né? De acordo com aquilo que eu tenho na minha memória, né? Muitas coisas vão ser concretizadas. Se você precisar de um amigo, conte comigo. Até mais. Fiquem com a memória que a alma é possível a gente se desenvolver. E para isso existe uma formação, né? E se você precisar de mim, estou à disposição. Obrigado, saúde e paz, até mais. Amém.